O vídeo começou sem aviso, como uma lembrança roubada do tempo. Emoldurado pelo entardecer dourado de Palawan, mostrava Dara e Jung-woo caminhando de mãos dadas sobre a areia úmida, o vento brincando com os fios do cabelo dela, o mar refletindo tons de ouro e coral. Nenhum microfone, nenhum tapete vermelho, nenhum fotógrafo gritando seus nomes. Apenas o som das ondas, o murmúrio de alguns convidados e dois corações que pareciam finalmente respirar em paz. Quando as imagens se espalharam pela internet, o mundo parou. Em menos de uma hora, Dara e Woo casaram nas Filipinas se tornou a notícia mais comentada da Coreia e dos fãs asiáticos. Não havia assessoria confirmando, nem comunicado oficial. Só o vídeo, cru, silencioso e absolutamente real. A ironia é que, apenas uma semana antes, tudo ainda girava em torno do casamento luxuoso que aconteceria em Seul no final de agosto. Agências, marcas e revistas disputavam cada detalhe: quem desenharia o vestido, qual hotel abrigaria os convidados, canal transmitiria o evento. Era para ser o casamento do século, planejado com precisão milimétrica. Mas o destino, sempre imprevisível, decidiu contar uma história diferente. Uma história que começaria longe dos holofotes, na pequena vila costeira de Eonido. Segundo fontes próximas ao casal, tudo mudou em questão de horas. No dia 8 de julho, Dara recebeu uma ligação que a fez tremer. Seu tio, Seo Min-woo, homem que a criara desde os 8 anos, havia sofrido um AVC em Cebu, nas Filipinas. O estado era crítico. Médicos diziam que ele talvez não resistisse até agosto. Para quem a viu crescer sob os cuidados desse homem, que a ensinou a cantar e a escrever as primeiras letras em tagalo, era uma notícia insuportável. Ela chorou em silêncio por horas, antes de pegar o telefone e ligar para Jung-woo. A ligação durou menos de 3 minutos. Ele ouviu tudo, sem interromper. No fim, ela apenas disse, com a voz embargada: "Eu preciso que ele me veja de noiva, nem que seja por um dia." A resposta de Woo foi imediata. Quase um sussurro: "Então nos casamos agora." Dessa conversa nasceu o plano mais improvável e mais bonito que alguém poderia imaginar. Em menos de 24 horas, os dois deixaram a Coreia em um voo discreto para Manila. De lá, embarcaram em um pequeno avião particular rumo a Palawan, uma das ilhas mais isoladas e paradisíacas das Filipinas. O destino escolhido foi o Nakpam Beach Resort, um lugar que Dara conhecia bem. Ela havia gravado ali um videoclipe no início de sua carreira, quando ainda era apenas uma menina sonhadora com os pés na areia e o coração cheio de promessas. Era um espaço sagrado para ela, e agora seria o cenário do recomeço. O resort foi fechado às pressas. Apenas 14 pessoas foram autorizadas a entrar. Funcionários locais foram substituídos por uma equipe reduzida e juraram sigilo. Um pastor filipino, o reverendo Gabriel Ramos, foi convidado para celebrar a cerimônia. Não houve ensaio, nem decoração exuberante. As flores foram colhidas na própria ilha: jasmim, orquídeas brancas e folhas de palma dispostas em um arco improvisado de bambu. Quando o sol começou a cair, a luz dourada tingia tudo com um tom de mel e nostalgia. Dara usava um vestido simples de seda marfim, comprado 2 anos antes em uma boutique anônima de Busan. O tecido, leve e quase transparente sob o pôr do sol, movia-se como brisa. Nos pés, nada além da areia quente. O cabelo preso de forma despretensiosa, adornado apenas com uma pequena concha, um presente de infância de seu tio. Jung-woo, por sua vez, vestia um terno de linho bege, comprado às pressas em Manila. Nenhum deles parecia se importar com aparências. O que estava prestes a acontecer era maior do que moda, maior do que fama. Era um pacto silencioso com o tempo. O vídeo mostra o momento em que Dara começa a caminhar em direção ao altar improvisado. Ao fundo, uma melodia suave tocada em ukulele por um músico local, Can't Help Falling in Love, escolhida por Woo sem que ela soubesse. Cada passo dela é lento, quase hesitante, mas cheio de graça. O vento levanta o véu leve, o mar responde com um murmúrio. Na primeira fileira, o tio de Dara está sentado em uma cadeira de rodas, coberto por uma manta, tubos de oxigênio discretos ao redor do rosto. Ele sorri.
um sorriso frágil, mas cheio de orgulho. Quando ela o vê, o mundo parece silenciar. Ela segura o buquê, flores brancas entrelaçadas com uma fita azul, e deixa cair uma lágrima. O pastor se aproxima. Mas é Jung-woo quem dá o primeiro passo, encontrando-a no meio do caminho. Ele estende a mão. Ela hesita por um instante, pois segura firme. E é nesse toque que tudo se resolve. O medo, a pressa, o caos. O amor, finalmente, encontra seu lugar. Os presentes contam que ninguém respirou durante alguns segundos. Havia algo de sagrado naquela simplicidade. O mar brilhava atrás deles, e o céu se tornava lentamente um espelho cor-de-rosa. Não havia câmeras profissionais. Uma das funcionárias do resort, Ana Lorente, discretamente filmou tudo com o celular. Mais tarde, foi ela que enviou o vídeo a uma amiga em Manila, sem imaginar que, em poucas horas, o mundo inteiro estaria assistindo aquele casamento secreto. Dara e Woo trocaram olhares longos, silenciosos. Ele, sempre tão contido nas telas, parecia lutar para manter a compostura. Ela, que sempre se mostrou forte, agora tremia. O pastor iniciou a cerimônia em tagalo e inglês, e as ondas pareciam responder a cada palavra. No momento em que ele perguntou se Dara aceitava Jung-woo para amá-lo e respeitá-lo por todos os dias de sua vida, ela respondeu tão baixo que o vento quase levou o som embora: aceito. O que as pessoas não viram no vídeo foi o que aconteceu segundos antes. Quando ela alcançou o altar, Dara sussurrou algo em coreano: obrigada por dizer sim antes que eu terminasse a frase. Woo apertou a mão dela e respondeu apenas com o olhar. Não havia script, nem direção. Apenas sentimento. A partir daí, o vídeo se torna quase um poema. O pôr do sol mergulha no mar. O rosto dos dois é banhado por luz dourada. As sombras se alongam, e tudo parece se mover em câmera lenta. A cena lembra os dramas coreanos que conquistaram o mundo, mas ali, não havia atuação. Era real, cru, imperfeito. Justamente por isso, inesquecível. Do lado de fora, longe da praia, o mundo ainda tentava entender. Em Seul, analistas ligavam para assessores em busca de respostas. Fãs choravam, outros comemoravam. Mas quem estava em Palawan sabia a verdade: aquele não era um casamento de fuga, nem um segredo calculado. Era apenas um gesto humano, nascido do medo de perder um último olhar, um último sorriso. Quando a cerimônia terminou, o mar estava escuro, mas as estrelas já começavam a surgir. Os convidados se abraçaram em silêncio, sem aplausos nem discursos. Dara olhou para o céu e sorriu. Em algum lugar, o som distante de um barco de pesca ecoou. E ela soube, como se o vento tivesse sussurrado, que o amor deles, tão silencioso e inesperado, já era eterno. O vídeo cortava antes do momento mais esperado, o beijo. Mas quem esteve ali naquela tarde em Palawan conta que o que veio depois foi algo que nenhuma câmera poderia capturar. O sol descia lentamente atrás do mar, e o horizonte se dissolvia em cores que pareciam pintadas à mão: laranja queimado, dourado e um toque de lilás. O pastor respirou fundo, sorriu para o casal e disse em voz baixa: agora, vocês podem selar os votos com um beijo. Foi um beijo breve, mas eterno. Não havia encenação, nem cuidado com o ângulo, nem pressa. Tipo de beijo que carrega todos os anos de espera, todos os medos vencidos. O som das ondas se misturava aos aplausos tímidos, e por um instante parecia que até o tempo se curvava diante deles. Quando o beijo terminou, encostou a testa no peito de Jung-woo e fechou os olhos. Ela passou a mão pelos cabelos dela, murmurando algo que o vento levou. As pessoas começaram a chorar discretamente. A mãe de Dara, com as mãos sobre a boca, soluçava sem controle. A irmã de Woo abraçava o irmão com ternura. O tio de Dara, fraco, mas consciente, observava com um sorriso sereno, os olhos marejados, como se dissesse sem palavras: ela está bem agora. Finalmente está segura. O jantar improvisado aconteceu ali mesmo, sobre a areia, com mesas pequenas cobertas por toalhas de linho e velas dentro de copos de vidro. Não havia fotógrafos, mas uma luz amarela vinda de lanternas de bambu iluminava os rostos de todos. Serviram peixe grelhado,
com leite de coco e vinho branco. Dara riu. Pela primeira vez em dias. A brisa fazia o vestido dela dançar, e Woo não tirava os olhos da mulher que acabava de se tornar sua esposa. Você sabia que tudo isso parece um sonho? Ele perguntou, quase sussurrando. Ela respondeu, se for um sonho, espero que ninguém nos acorde. Naquela noite, depois que os convidados foram dormir, o casal caminhou até o fim da praia. Estava calmo, e a lua refletia sobre as ondas como um espelho partido. Sentaram-se sobre a areia, em silêncio. Dara colocou a cabeça no ombro dele e disse, nunca pensei que o amor pudesse ser tão quieto. Ele respondeu, o amor é quando o mundo inteiro se cala e só sobra o som do coração. Por um momento, ficaram ali, dois rostos conhecidos em meio à vastidão anônima da noite, como se o universo tivesse sido reduzido a eles dois. Que o mundo só descobriria dias depois é que havia algo ainda mais profundo por trás da pressa do casamento. Na manhã seguinte à cerimônia, antes do voo de volta a Manila, Dara pediu alguns minutos a sós com o tio. A equipe já desmontava o altar, o mar levava os rastros de passos, e o sol voltava a subir sobre o horizonte. Ela ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas dele, segurando sua mão com as duas dela. Tio, disse em voz quase inaudível. Algo que ainda não te contei. Ela piscou lentamente, indicando que a ouvia. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi cheio de significado. O homem fechou os olhos por um instante. Depois abriu um sorriso cansado. Uma lágrima escorreu pela bochecha. Você me deu tudo, Dara. Agora vá viver. E não tenha mais medo. Ela baixou a cabeça e chorou. Não de tristeza, mas de amor. Um amor tão vasto que parecia transbordar de dentro dela. Mais tarde, o casal embarcou para Manila. No aeroporto, ninguém os reconheceu. Dara usava um chapéu de palha e um vestido leve, ou segurava a mão dela e uma mala pequena. Pareciam dois turistas comuns, mas havia algo diferente no ar, uma serenidade nova, como se cada passo fosse uma declaração de que o amor deles já não pertencia ao mundo das aparências, e sim à eternidade. Em Seul, a notícia da gravidez ainda não havia sido confirmada. A internet explodia com teorias. Alguns diziam que ela estava grávida de 2 meses, outros que o casal planejava revelar tudo em um documentário íntimo. Os fãs, porém, não pareciam interessados em escândalos. Pela primeira vez, o público não exigia respostas, apenas celebrava a coragem de amar fora dos cronogramas, fora das convenções. Eles nos lembraram que o amor verdadeiro não precisa de permissão, escreveu uma fã nas redes sociais. Enquanto isso, nas Filipinas, o pequeno resort de Nakpam Beach se tornou um ponto de peregrinação silenciosa para fãs que buscavam sentir o lugar onde o amor venceu o tempo. Funcionários locais contaram que, dias depois, encontraram no altar improvisado uma concha e uma carta manuscrita. A carta, assinada com as iniciais DP, dizia: o amor não precisa ser grandioso, só precisa ser verdadeiro. E o verdadeiro amor espera, mesmo quando o tempo não espera. Meses depois, o vídeo completo foi liberado oficialmente, em qualidade nítida, editado com delicadeza e trilha sonora suave de piano. Foi lançado sem anúncios, apenas com uma legenda, para quem acredita que o destino às vezes chega antes da hora. Em poucas horas, acumulou milhões de visualizações e comentários emocionados de fãs de todo o mundo. Não era apenas o registro de um casamento, mas um lembrete de que o amor não se mede pelo cenário, e sim pela entrega. As últimas cenas mostram Dara e Jung Woo caminhando de mãos dadas pela praia. É o dela sendo levado pelo vento, e as risadas dos dois ecoando sob o céu cor-de-rosa. Ela olha para ele e diz, quase brincando, sabe o que é engraçado? Prometemos uma cerimônia perfeita em Seul, mas acabamos tendo o casamento mais imperfeito do mundo. Ele sorri, segura o rosto dela entre as mãos e responde, perfeito é o que está vivo. Quando o vídeo termina, a tela escurece, ouve-se apenas o som distante das ondas. Não há créditos, nem agradecimentos. Apenas uma frase em letras brancas aparece por um instante. O amor não espera um momento certo. Ele o cria. E foi assim que, sob o pôr do sol filipino,
Dois corações coreanos ensinaram ao mundo que até mesmo o tempo, aquele que nunca para, pode, por amor, aprender a descansar.